Salve você antenado aqui no canal, meu nome é Lineker Biondi e eu vou levar você para pertinho de todas as informações do Vasco nesse domingão, hein? Domingão que tem rodada, segunda-feira também tem rodada, a situação não tá simples, não tá fácil, tá complexa, tá difícil e a gente vai falar para vocês, né, a expectativa do Vasco diante dessa rodada do Campeonato Brasileiro. Não tem nada muito simples. O Vasco pode entrar hoje na zona da degola. Caso não entre hoje, amanhã corre sérios riscos que isso aconteça. E a gente vai trazer para vocês aqui o panorama dessa situação e, claro, né, a rodada continua fazendo ainda com que o Vasco se isole nessa briga, né, contra o rebaixamento. Enfim, vamos seguir, né? Vamos seguir aqui falando sobre Vasco, vamos seguir aqui apurando as informações. A informação chegou de Matheus Ferreira para mim aqui, eu trago também para vocês aqui, atualizando o caso e muito mais. Tá? Vamos falar também sobre Admar Lopes, que voltou da Europa. Foi fazer o que na Europa? Foi passear? Cadê o reforço? Enfim, corre lá nos comentários também para deixar a sua opinião. Peço humildemente, independente da fase, o seu like para dar aquela moral aqui para o nosso trabalho. E claro, né, você que está aí do outro lado, que quer comprar a sua camisa do Vasco, besudesporte.com.br. Eu vou deixar o link aqui ó, no primeiro comentário fixado. Que sabe aquela camisa retrô que você está procurando há muito tempo atrás? Já encontrou através da Besude Esportes aqui, ó. Primeiro comentário fixado. A gente vai falar bastante sobre isso, porque na compra de duas, você leva 3. Então, é a chance de você completar sua coleção. Enfim, a fase não tá boa, vamos falar bastante de Vasco, falar bastante de Campeonato Brasileiro. Então eu peço para você ficar no vídeo até o final, porque a vinheta vai passar. Enquanto passa a vinheta, você deixa o seu like, corre aqui embaixo, se inscreva no canal pra gente falar juntos aqui sobre Vasco todos os dias, de manhã, tarde e à noite. Beleza? Solta a vinheta, bora pro vídeo. A rodada hoje aperta o calo do Cruz Maltino no Campeonato Brasileiro. Vamos atualizar aqui a situação envolvendo o Matheus Ferreira, o volante que está ainda, né, no São Paulo, a caminho do Vasco. Vamos aqui atualizando essas informações. Vamos trazer também, né, situação envolvendo os próximos jogos do Vasco e o planejamento do Cruz Maltino para essa temporada. Bom, a situação não é nada fácil, né? O Vasco na 15ª colocação com 15 pontos, tem o mesmo número de pontos que o Santos, o primeiro, dentro da zona do rebaixamento. O Santos joga amanhã contra o Juventude, né? Na Vila Belmiro. Na verdade, foi modificado para o Morumbis, né? Exatamente, o Santos joga no Morumbis contra o Juventude, joga, entre aspas, né? Em São Paulo, joga em casa. E a gente observa também jogo importante entre Corinthians e Fortaleza. Caso Fortaleza tenha um resultado positivo, o Vasco entra na zona do rebaixamento. Caso o Santos vença amanhã o Juventude, o Vasco também entra na zona do rebaixamento, pode ir até para a 18ª colocação. Caso o Juventude vença o Santos, né, o Vasco não entra na zona do rebaixamento em caso de vitória também do Corinthians sobre o Fortaleza. Porém, o Juventude entra na briga direta também para sair na próxima rodada da zona da degola. Aí ficaria, já estão isolados na verdade, Vitória que joga em casa contra o Palmeiras hoje, ali com 17 pontos na 15ª colocação, o Vasco na 16ª com 15, o Santos na 17ª dentro da zona do rebaixamento com 15, o Fortaleza na 18ª colocação com 14 e o Juventude na 19ª colocação com 11, aí se vencer vai a 14 também, e aí entra nessa briga para sair, e o Sport, né, tá lá na lanterna da competição com 6 pontos, eu acho que o Sport já foi. A gente já pode contar aí 3 vagas aí faltando para a queda no Campeonato Brasileiro, e o Vasco, infelizmente, tá entre os 5 que brigam, né, para essas 3 vagas. Então, de 5 clubes nesse momento ali, Vitória, Vasco, Santos, Fortaleza e Juventude, para 3 vagas. É assim que se desenha o Campeonato Brasileiro. Bom, é complicado, né? É complicado porque o Vasco agora tem uma sequência de jogos difíceis. Bom, no meio de semana, na quinta-feira, o Vasco encara o CSA de Alagoas em São Januário, jogo pela Copa do Brasil. Primeiro jogo de ida, 0-0 lá no Rei Pelé. Então o Vasco decide em casa essa vaga nas quartas de finais. No domingo, o Vasco encara em São Januário o Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro
Um baita desafio em São Januário. O Vasco vai ter que enfrentar ali para tentar somar pontos e sair dessa zona do desconforto. Depois o Vasco vai ao Morumbis enfrentar o Santos, lá no dia 17 de agosto, também no domingo. Então a gente tem aí uma semana de trabalho, né, por conta mesmo das competições de Libertadores e Sul-Americana, que o Vasco foi eliminado. E aí no dia 20 de agosto, no Alfredo Jaconi, o Vasco encara o Juventude, jogo de fora de casa, com certeza jogo de 6 pontos jogando fora de casa. E depois no dia 24 de agosto, o Vasco encara em casa o Corinthians, tá? Jogo ainda pelo retorno, né? A gente já voltando, né? Retorno ali sendo contra o Morumbi, o Santos e o Corinthians, né? Já o Juventude no meio disso tudo é jogo ainda pelo turno e contra o Atlético Mineiro também pelo turno. Então, vamos ver como que vai se comportar, né? O Vasco nessa sequência difícil no Campeonato Brasileiro. Tem que somar pontos o quanto antes. A gente tem que chegar nesses 45, 47 pontos o quanto antes para não sofrer novamente, né? O Vasco está fadado ao sofrimento esse ano, óbvio, né? Eliminado precocemente da Sul-Americana, empatou com o CSA em Alagoas, podendo resolver o jogo para poupar alguns jogadores, mas vai ter que ir vencer o jogo em São Januário. Não é muito difícil, mas para essa equipe sem confiança, sem nenhum tipo de equilíbrio, é complicado, né? Não é muito fácil. A gente vai falar bastante sobre isso no decorrer dessa semana, porque é uma semana decisiva para o Vasco na Copa do Brasil e também no Campeonato Brasileiro. E você? O que você acha? Vai lá nos comentários deixar a sua opinião. Bom, vamos informar aqui para vocês aqui uma atualização sobre a situação envolvendo o Matheus Ferreira, né, o jogador que negocia seu retorno ao Vasco. Está nas mãos do Vasco, os processos burocráticos, o Vasco precisa agora encaminhar o retorno do Matheus Ferreira. E o jogador já está no Rio de Janeiro, tá? Essa informação eu consegui agora, né? Pela manhã desse domingo, o Matheus Ferreira já está no Rio e o acerto pode acontecer a qualquer momento. Você do outro lado, o que você acha? Para mim, um excelente jogador. Para mim, um jogador de ponta, tarimbado, da base do Vasco, gosta do Vasco, é vascaíno, quer voltar para casa e pode ser aí o destino do Vasco, o Matheus Ferreira, que estava no São Paulo. São Paulo pronto para exercer lá, né, a opção de compra para levar o jogador. Em relação a reforços, Admar Lopes ontem, né, foi flagrado com o elenco, né, com o Vasco no interior de São Paulo, em Mirassol, na partida em que o Vasco perdeu por 3-2. Então é um indício que ele retornou da Europa e vamos ver se negociações foram concretizadas, né? No início dessa semana, a expectativa é que pelo menos um reforço seja anunciado pelo Vasco, o atacante Andrés Gomes, né? Que está encaminhado ali diante de um cenário de um pagamento futuro de quase 50 milhões de reais, né? 48 milhões de reais por volta desses valores, e a gente se assusta, né? Porque é um valor de um jogador que pode ser e servir como realidade, não como uma aposta. Enfim, tem que estar muito certo que o Andrés Gomes vai chegar, vestir a camisa e ajudar o Vasco nas competições. Vamos ver como que vai ser, né, esse caminhar, né, do colombiano Andrés Gomes, que está no Rennes da França, está em baixa, na MLS fez chover, mas futebol é momento, né? A gente precisa entender o momento do jogador. E me preocupa o Admar Lopes voltar da Europa sem trazer na mala reforços, né? Enfim, eu queria saber a sua opinião. Vai lá nos comentários, porque a vida do Vasco não tá fácil, a vida do vascaíno não tá simples e a gente vai precisar virar essa chave o quanto antes, porque não dá para estar da forma que está acontecendo. Beleza? Eu peço para você humildemente deixar o like para dar aquela moral, correr lá nos comentários, deixar a sua opinião e, claro, sabendo, né, que daqui a pouquinho eu tô voltando com ainda muito mais informações. Um forte abraço, saudações vascaínas.